Bom, então vamos lá. No que tange a inflação, eu sei que muitas pessoas não entendem a inflação. Então, isso é uma coisa importante você entender, porque se você não entende a inflação, basicamente você está boiando no que tange a economia. Porque isso é uma das coisas mais importantes e que impactam diretamente a sua vida. Lembrando que se o dinheiro que você tem, ele perde o valor, é como se você estivesse perdendo o seu dinheiro. É como se estivessem tirando o seu dinheiro das suas mãos. Você tem que entender, vamos começar daqui, depois eu vou explorar mais. Você tem que entender que todo dinheiro, ele tem dois valores. Eric, como assim dois valores? O dinheiro ele tem o valor nominal e o valor real. O valor nominal é aquele que está escrito na nota. Se você tem uma nota de 10 reais, então você tem 10 reais. Só que o valor real, ele dá-se em comparação com os bens e serviços que você pode contratar. Ou seja, com 10 reais, o que você pode comprar? Se outrora, com 10 reais, você podia comprar 10 balas, tudo bem. Mas, se passado o tempo, você com 10 reais comprava apenas 5, o que aconteceu com seus 10 reais? Eles perderam o valor. É como se tirassem 5 reais dos seus 10. Mas o valor nominal está lá, você ainda tem a nota de 10. Mas o valor real foi corroído. Por quê? Porque antes você comprava 10 balas. Cada bala é R$1. Mas agora você compra apenas 5 balas. Cada bala R$2. O valor da bala aumentou. O que aconteceu com o seu dinheiro? Perdeu o valor. Então, a perda do valor real, ela acontece quando o valor dos outros bens que não o dinheiro aumentam. E por que isso acontece? Bom, para isso a gente precisa entender a questão da escassez e o jogo da oferta e da demanda. Tem uma regra básica na economia. Tudo que é escasso vale mais. E vale mais por quê? Porque ele aumenta a competição pelo bem. Se você está no deserto e está com muita sede, água para você é o que você mais quer. É o que você mais deseja. Você faria de tudo para obter água e pagaria qualquer preço por ela. Porque ali a água é rara. Mas, se você tem, por exemplo, se você está na sua casa e você tem a qualquer momento água saindo da sua torneira, a água para você não vale nada. Não instiga a competição, não tem alguém querendo pagar mais para obter. Mas agora no deserto isso seria diferente. No deserto a água tem um valor. Na sua casa a água tem outro. Por quê? Porque numa ela é rara, na outra ela é abundante. Tudo que é escasso vale mais, tudo que é abundante vale menos. Por quê? Porque isso está relacionado com a lei da oferta e da demanda. A demanda diz respeito à quantidade de pessoas buscando o bem. A oferta diz respeito à disponibilidade do bem no mercado. Então, quando você tem muita oferta, você tem muito bem no mercado. Então, logicamente, esse bem ele tende a valer menos, porque ele está muito disponível. Quando você tem um bem que ele é raro, é porque ele está em escassez no mercado. Ele vai valer mais. Por quê? Porque ele vai, inclusive, instigar a competição. Como ele é escasso, tem caras querendo pagar mais por ele em detrimento de outros. Então você vai ter que competir por essas ofertas. Geralmente, aquele que detém o bem que é raro vai aumentar o preço porque sabe que é raro. E sabe que tem pessoas dispostas a pagar mais por ele. Não é? Não é assim quando você vê alguém vendendo, por exemplo, um artigo de colecionador? Alguém que tem algo que é muito raro, por exemplo, uma moeda antiga. Então o cara pega e está com um preço gigantesco nessa moeda. Um preço que inclusive vale muito mais do que aquela moeda. Não é?
E aí ele vende aquela moeda por um preço alto, por quê? Por causa do efeito raridade daquela moeda. Tem outros colecionadores também querendo ela. Certo? Então é por isso que o que é escasso vale mais e o que é abundante vale menos. Certo? Então, essa dinâmica, ela acaba dando a inflação. Quanto mais dinheiro você aumenta no mercado em circulação, você tem mais dinheiro em abundância do que bens e serviços. Quando você tem muitos bens e serviços e menos dinheiro em abundância, você tem um dinheiro valorizado, porque o dinheiro nesse caso é escasso. Por isso que, para que você possa evitar a inflação, é necessário que o dinheiro em circulação ele acompanhe o mesmo volume de bens e serviços em circulação. Por quê? Porque é importante ter a mesma quantidade de dinheiro no mercado quanto a mesma quantidade e a mesma quantidade de bens e serviços disponíveis, para que aí você tenha a inflação controlada. Se você aumenta um e o outro não acompanha, um vai ser abundante, o outro vai ser escasso. Aquele que se tornar escasso vai valer mais, aquele que se tornar abundante vai valer menos. Deixa eu explicar um episódio para você. Vamos colocar isso num contexto histórico, em um contexto histórico muito legal. Na Europa, você teve um evento que foi a Revolução dos Preços, e você teve também o evento do fechamento das terras. O que aconteceu aí? Aconteceu que na época a coroa espanhola, logicamente, estava explorando o continente americano. Então você tinha as minas de Potosí, eu acho que era Colômbia, as minas de Potosí. Não lembro agora muito bem onde era, tá? Mas você tinha, que era na América do Sul, as minas de Potosí, e você tinha as minas de Zacatecas, que ficava no México. Essas minas eram grandes fontes de prata, e a coroa espanhola estava explorando, né? Foi basicamente as minas dos territórios astecas e dos territórios incas, né? Que os espanhóis massacraram. Então, eles estavam extraindo todos esses bens e a Armada Espanhola transportava esses bens para a Europa. Aconteceu que os reis espanhóis eram muito burros, eles estavam travando umas guerras muito tolas. Não fazia sentido nenhum. Se eles pegassem esse dinheiro e começassem a investir verdadeiramente no país visando tornar a Espanha um império, teriam obtido um retorno muito melhor. Mas começaram a travar umas guerras muito tolas, aumentar extremamente os custos. E quem se dava bem? Os comerciantes que forneciam os produtos. Beleza? Acontece que no final das contas todo o dinheiro vai parar nos bancos. Na verdade, quem se dava bem eram mais os banqueiros. Mas de qualquer modo, os espanhóis estavam injetando esse dinheiro aos montes no mercado. Então você tinha um mercado que ele estava sendo inundado por prata, já que isso a Espanha tinha abundância, lembrando que ela estava minerando essas pratas nas minas de Potosí e Zacatecas. E estava transportando para o continente europeu. Então você tinha um acréscimo de dinheiro muito grande dentro da Europa circulando. O que aconteceu? O valor do dinheiro caiu. E você teve o fenômeno da inflação acontecendo. Já que, quando o dinheiro se tornou abundante e a produção de produtos e serviços não acompanhavam essa injeção de receita, essa injeção de dinheiro dentro do continente europeu, você teve o dinheiro em abundância, os produtos em escassez. O que é escasso vale mais, começou a valer mais os produtos. Como os produtos começaram a valer mais que o dinheiro, e o dinheiro perdeu o valor, você teve o fato de que o arrendamento que os senhores feudais faziam para os camponeses já não estava dando conta do recado.
Eles teriam ou que aumentar o arrendamento ou teriam que oferir uma nova fonte de renda. Alguns, não muitos, alguns, decidiram aumentar o arrendamento. O que aconteceu? Os camponeses não podiam pagar. O arrendamento, só para situar você, era o aluguel que os camponeses pagavam para alugar as terras dos senhores feudais. Então, eles pagavam esse arrendamento, em troca, eles podiam plantar, colher, e o senhor feudal ficava com uma parte da produção agrícola. Tá? Só que isso não estava mais sustentando eles. Antigamente sustentava, antes da injeção de prata no mercado europeu pelos espanhóis. Porque isso gerou a inflação, lembra? Então, vendo que o dinheiro se desvalorizou e que os arrendamentos já não estavam mais dando conta, alguns decidiram aumentar. O que aconteceu que os camponeses, não podendo pagar, saíram das terras e viraram mendigos. E aqueles que decidiram, ou seja, os senhores de terra, os senhores feudais, que decidiram mudar o jogo, passaram a fazer o quê? A pegar uma nova demanda que estava surgindo no continente europeu, a produção de lã. Então, eles começaram a cercar as terras, tirando os camponeses das terras que eles arrendavam, para que eles pudessem ali cultivar ovelhas. Para que das ovelhas eles pudessem produzir a lã e vender no mercado, que isso tinha uma grande demanda e estava dando um bom dinheiro. E dessa forma eles iam ganhar mais dinheiro. Então, na percepção dos senhores feudais de que eles estavam perdendo dinheiro com os arrendamentos, eles expulsaram os camponeses e começaram a produzir lã. Os camponeses desalojados e desempregados começaram a virar mendigos. E você teve uma migração muito grande do campo para as cidades, e é aí que os magnatas vão sacar. Olha só, esses pobres podem ser mão de obra barata, porque muitos trabalhadores disponíveis, alta de trabalhadores, você tem trabalhadores em abundância e empregos em escassez. O que vai valer mais? Os empregos. Então, eles podem pagar salários mais baixos. Por quê? Porque tem trabalhadores em abundância. É um bem abundante, vale quase nada. Então a mão de obra fica barata. Por isso que hoje a China tem uma mão de obra barata, porque tem muitas pessoas lá. É um continente gigantesco, com mais pessoas. Para você ter ideia, a população dos Estados Unidos faz os Estados Unidos e a Europa juntos, toda a Europa juntos. A população da China é gigantesco aquele país. Então, logicamente, tem muita gente, tem muita mão de obra, a mão de obra vai valer menos. Por isso que a China se tornou uma potência fabril. Vai acontecer que vai começar a Revolução Industrial. Os caras vão ver, olha, tá na hora da gente montar a fábrica. Porque tem uma porrada, e logicamente não foi só por isso, foi impulsionada também pelo advento da tecnologia, o maquinário a vapor, por exemplo, que podia produzir muitos mais bens numa velocidade muito grande. E só que precisava de pessoas para operar esses maquinários. E logicamente aquela mão de obra barata estava disponível, ali era uma mina de ouro. Então eles começaram, bom, tá na hora da gente montar a fábrica. E logicamente, como você teve uma elite, né, que foi formada, uma elite de comerciantes e banqueiros, que era para onde todo o dinheiro fluía, né, você teve esses caras como os primeiros donos de fábrica. E logicamente aí começou a Revolução Industrial de fato. Só que você notou como ocorreu a dinâmica da inflação e o que a própria inflação gerou? Você percebeu que a inflação ela gerou uma concentração de renda nas mãos de banqueiros e comerciantes e retirou toda a renda das pessoas mais pobres, que eram os camponeses? Os camponeses viraram mendigos. A classe média, poderíamos dizer assim, da época, se tornou os senhores feudais. Os banqueiros e os comerciantes encabeçavam os mais ricos. Você tinha no meio os senhores feudais, que eram os donos das terras, e que também alguns se tornaram homens muito ricos, logicamente, e começaram a encabeçar a elite. E você teve os camponeses virando mendigo. Muitos foram recrutados para o exército, porque você tinha uma Europa que era um barril de pólvora naquela época também, e logicamente
aconteceu que muitos foram parar no exército, outros viraram mendigo. Mas a grande verdade é, o que eu quero que você entenda aqui, é exatamente quem se ferra com a inflação. Os mais pobres. Quando você vê um governo que ele está imprimindo dinheiro feito louco e ele está lançando em circulação na economia, o que você está vendo? Você está vendo uma elevação do dinheiro circulante, só que se a quantidade de bens e serviços produzidos não acompanhar, você tem dinheiro em abundância e o dinheiro tende a valer menos. O que aconteceu ao longo dos anos, porque se você for parar para analisar, no início do Plano Real, que foi feito pelo FHC no Brasil, você tinha o real de 1 para 1 com o dólar. Hoje, o dólar é 5 vezes o real. 6 vezes o real. O que aconteceu com o real? Ele perdeu o valor real. De real, real é o que mais perde o real. Valor real é o que real mais perde. Então acontece que a moeda já não vale porra nenhuma, não é? E se você entende que o fenômeno da inflação é o aumento do dinheiro circulante e a redução de bens e serviços, tornando o dinheiro mais abundante e os bens mais escassos, você entende que ao longo desse tempo, essas máquinas trabalhando o dia todo para imprimir dinheiro não fizeram muito bem para a nação. Os governos petistas foram os governos que mais imprimiram dinheiro. E o PT ficou 16 anos no poder. Então é para você ter ideia, né? De quão bem fez essa bosta para nós. Sendo irônico. Mas essa inflação, ela destrói a economia e ela destrói o seu bolso. E agora você entende, respaldado inclusive por fatos históricos. Eu sempre conto essa história porque essa história ilustra muito bem essa história da Europa, da época da Revolução dos Preços. Isso ficou conhecido como a Revolução dos Preços, tá? O aumento absurdo do preço das coisas, né, por conta dessa entrada de dinheiro espanhol, ou seja, de prata. Lembrando que na época o dinheiro ele era prata e ouro, né? E bronze, eu acho que se eu não me engano, era bronze. Então o dinheiro ele era prata e ouro, geralmente, e com a entrada de muita prata no mercado, o dinheiro se tornou abundante. Lembrando que essa mineração dos espanhóis nas minas de Potosí e Zacatecas, no México, ela é comparável com a impressão de dinheiro pelas máquinas na Casa da Moeda. Entende? Mas, de qualquer modo, eu queria que você entendesse o que é inflação, e inflação é isso.